Depois de dezenas de vezes dizendo que isso ocorreria, agora aconteceu de fato. Até falavam que seria assinado no domingo, depois na sexta-feira, mas nenhum nem outro foi assinado ontem, quarta-feira à noite, já para a madrugada de quinta-feira no Brasil devido ao fuso horário na Europa. O acordo entre Estados Unidos e Irã estaria agora em vigor. 14 pontos e o texto foi revelado. O que a gente vai fazer é o seguinte, é pontuar a notícia em si, o ponto a ponto do acordo e hoje mais cedo uma coletiva do vice-presidente americano J.D. Vance, que tentava navegar o cenário e responder aos que diziam que o acordo seria mais benéfico para o Irã do que para os Estados Unidos. Como eu disse na introdução do programa, buscando entender, por um lado, o que argumenta a Casa Branca, por outro lado, o que argumentam os críticos. Creio que até que a gente tem imagem da assinatura que simbolicamente foi no Palácio de Versalhes. Aqui ao meu lado vocês veem então Trump assinando. Versalhes é um lugar tradicional para assinaturas quando se trata de guerras. O acordo que encerrou a Primeira Guerra Mundial, afinal de contas, foi por ali assinado. À época, Ferdinand Foch, um general francês, dizia: "Isso aí não é nenhum tipo de acordo de paz, é uma trégua de 20 anos." As palavras de Foch seriam proféticas naquela época. Afinal de contas, 20 anos depois que ele falou aquilo, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a Segunda. Mas se o acordo de agora pode ser para uma paz duradoura, ou não, é o que a gente tenta desdobrar e tenta entender na sequência. Nós temos aqui as imagens de Trump, temos aqui até a fotografia que foi divulgada oficialmente, não é? Tem. Aí está a do Pezeshkian, o presidente do Irã, que também assinou ontem. Ainda deve acontecer um encontro na sexta-feira, ainda não claro se vai ser uma cerimônia de assinatura oficial ou se só o início de conversas envolvendo os dois lados para o que acontece adiante. Esse memorando de entendimento de agora, afinal de contas, não é um acordo conclusivo, não é o ponto final. Ele abre sim o Estreito de Hormuz e estabelece uma série de termos para fazer isso, mas, na prática, se é possível que os objetivos da guerra sejam alcançados diplomaticamente, isso, o acordo pontua, vai se resolver negociando ao longo dos próximos 60 dias, sujeito à extensão. Essas são as informações então que vêm do G7 na França. Trump estava em Versalhes porque passou então os últimos dias na França numa reunião entre as 7 principais economias, 7 principais países então que compõem a ordem global. Até o cerimonial foi curioso, não é? Se a gente puder voltar à imagem, Trump estava na posição central ali na mesa, temos a imagem dele aí ao lado, aí você vê ele então na posição central no Palácio de Versalhes. São 14 pontos. Tem sido criticado, e Trump até respondeu às críticas. A gente tem a publicação dele mais cedo no Truth Social, Daniel. Aqui, então, não há pagamento de 300 bilhões de dólares para o Irã. Isso é uma questão de fake news. Tudo que tem é sucesso, preço baixo de petróleo e vitória. Cheque a Bolsa de Valores. E, de fato, teve um aparente aumento, uma disparada na Bolsa de Valores estrangeira hoje mais cedo, com também parte disso se refletindo na Bolsa brasileira. Bem, sem mais delongas então, o que eu quero é passar com vocês pelos pontos do acordo. Daniel, eu não sei se a gente consegue ter aqui, temos os pontos do acordo. Aí está então, foi divulgado para uma série de veículos de imprensa. Aqui a BBC tem uma transcrição completa do que foi o ponto a ponto do acordo. Como eu disse, vou passar pelo acordo, depois pela defesa dele de J.D. Vance e pelo que dizem os críticos. Vamos lá então, o acordo é curto, são 14 pontos, vale a pena a gente passar por eles. Primeiro, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã e seus aliados na guerra, ao assinar esse memorando, declaram um fim imediato e permanente de operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, e de agora em diante tomam a empreitada de não começar qualquer guerra ou qualquer operação militar um contra o outro, e para se abster do uso da força um contra o outro. Um ponto interessante aí é a questão do Líbano, que também gerou controvérsia quanto a se isso afetaria Israel e de que forma. Segundo ponto, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã devem respeitar a soberania e integridade territorial um do outro, e não intervir nos assuntos internos um do outro. O debate aí circula em volta dos manifestantes. Ponto 3. Se comprometem a, nos próximos 60 dias, negociar um acordo final que pode ser estendido por consentimento mútuo. Vamos lá, Daniel, acompanha comigo. Ponto 4. Ponto 4. Imediatamente, assim que isso for assinado, os Estados Unidos da América vão começar a remover o seu bloqueio naval e quaisquer perturbações ou impedimentos contra a República Islâmica do Irã e irão encerrar plenamente o bloqueio naval dentro de 30 dias. Durante esse período, o tráfego de navios estará em proporção aos números pré-guerra, sendo restaurados
pela República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos também devem remover suas forças da proximidade da República Islâmica do Irã, atenção, dentro de 30 dias após o acordo final. Dentro de 30 dias após o acordo final. Ponto 5. Ao assinar esse memorando, a República Islâmica do Irã fará seus melhores esforços para garantir passagem segura sem chance, ou melhor dizendo, sem cobrança durante os 60 dias do Golfo Pérsico e do Mar de Omã e vice-versa. Atenção a esse ponto. Sem pedágio, sem cobrança por 60 dias, o que em tese deixaria aberto algum tipo de estrutura para cobrança posterior. Aí fala que a República vai ter diálogo com o Sultanato de Omã para definir os serviços futuros da administração no Estreito de Hormuz, de acordo com outros estados, a retórica de outros estados no Golfo Pérsico e com a lei aplicável internacionalmente, que não permitiria o pedágio, mas parece ter essa possibilidade no horizonte. 6. Com parceiros, deve-se desenvolver um plano mutuamente concordado de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã. O mecanismo para a implementação desse plano será finalizado como parte de um acordo final em 60 dias. E aí, todas as licenças e permissões para as transações serão garantidas pelos Estados Unidos da América no parágrafo 6. Atenção, isso não significa, e assim a gente entende a negação de Trump, que os Estados Unidos irão diretamente injetar 300 bilhões no Irã. Mas há países que agora não podem fazer isso. Por exemplo, se os Emirados Árabes Unidos quiserem investir no Irã, sanções americanas barram isso. Então a gente falaria de um fundo nesse sentido, aonde outros países poderiam investir no Irã. Estamos chegando ao final, é porque o contexto é interessantíssimo por si só e vale a pena a gente ir ponto a ponto. Ponto 7. Os Estados Unidos da América irão encerrar todos os tipos de sanções contra a República Islâmica do Irã, incluindo as das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da Agência Internacional de Energia Atômica, e todas as sanções unilaterais americanas primárias e secundárias em um horário, um agendamento, um cronograma a ser concordado. Como parte do acordo final, a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos entendem a importância crítica de terminar as sanções mencionadas e expressam suas intenções de imediatamente endereçar questões de negociação para chegar à concordância mútua. 8. O Irã afirma então, reafirma é a palavra utilizada. Um adendo, o porquê da palavra reafirma? Porque o Irã já afirmava anteriormente que não teria bombas atômicas. Claro, é discutível que o que está no papel não é o que acontecia na prática, conforme o Irã tinha rapidamente a capacidade de enriquecer material para até 11 bombas atômicas, um dos cenários que fez com que essa guerra começasse lá atrás, em fevereiro. Entretanto, utilizou a palavra reafirma, e faço esse adendo, que é porque no papel, em tese, já havia esse compromisso anteriormente. Falam que não vão buscar ou desenvolver armas nucleares. E aí falam que também houve concordância quanto a dispor do material nuclear já enriquecido, com um mecanismo que vai ser concordado aí, conforme for nos próximos 60 dias. Também entendendo questões que podem ser uma estrutura satisfatória no acordo final. 9. Enquanto não há um acordo final, se concorda em manter o status quo e o status do seu programa nuclear como está agora, e os Estados Unidos garantem que não vão impor nenhuma nova sanção ou força na região. 10. Os Estados Unidos devem imediatamente, assim que esse memorando de entendimento for assinado e até o final de todas as sanções, dar licenças para a exportação de petróleo cru iraniano, produtos de petróleo e derivados. Atenção, o que isso significa essencialmente é que os Estados Unidos, mesmo antes de um acordo final e já durante esse memorando de entendimento, estão liberando que o Irã faça a sua exportação de petróleo sem sanções americanas, permitindo o livre trânsito de petróleo, que é também, como a gente dizia em um acordo com muitos pontos de controvérsia, um dos pontos de discordância. 11. Os Estados Unidos da América devem tornar disponíveis para uso os fundos restringidos da República Islâmica do Irã quando da implementação deste memorando, não do acordo final, já deste memorando, permitindo então que fundos sejam utilizados. Se estima em 24 bilhões esses fundos que estão congelados, mas alguns dos números podem ser maiores. E aí, os pontos finais. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã concordam que um mecanismo executivo vai ser estabelecido para monitorar esse acordo. Depois do acordo 13,
fala então que se concorda com a implementação dos termos anteriores e que vão fazer um acordo final. E o ponto 14, que é talvez um dos mais controversos. O acordo final vai ser endossado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU teria que ter uma série de seus membros votando. Enquanto com 9 votos, em tese, um acordo poderia ser aprovado, necessário ter atenção ao seguinte: 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, têm poder de veto. Ou seja, o acordo final, que vai ser negociado ao longo dos próximos meses a partir desse, para entrar em vigor nas suas consequências últimas, terá que ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Rússia e China têm poder de veto sobre o acordo final a ser negociado, o que é mais um dos pontos a ser discutido e que nos ajuda a navegar esse cenário. Muito bem. A gente tem aí a defesa do acordo feita por J.D. Vance. E por que eu digo a defesa? Imediatamente houve muitas críticas. Por exemplo, algumas das dúvidas eram que, com o Irã apalavrado para que se encontre um mecanismo com seu programa nuclear, não seria razoável que os Estados Unidos concedessem fundos congelados ou a possibilidade mesmo de liberar o trânsito de petróleo. Isso é um dos lados do assunto. Existe muita nuance nisso. Um lado onde se fala que os Estados Unidos teriam uma conquista histórica mesmo em conseguir o material, o urânio enriquecido dentro do Irã. Muitas comparações nesse sentido, quanto a se seria melhor ou pior que o acordo anteriormente firmado pelo ex-presidente Barack Obama, que também teve o seu acordo firmado com o Irã quando se tratava de enriquecimento. Outro debate circula em volta do que eu acabei de dizer, a questão do Conselho de Segurança da ONU e de China e Rússia terem poder de veto, ou mesmo os fundos congelados, bilhões que em tese, mesmo antes de qualquer progresso, estariam disponíveis ao Irã. Respondendo a esse tipo de nuance, J.D. Vance fez uma coletiva de imprensa hoje mais cedo. Para você que quiser conferir na íntegra, ele primeiro dando um briefing e depois respondendo os repórteres, você pode encontrar minha tradução simultânea aqui no canal do Epoch Times Brasil. A gente tem alguns trechos seletos da coletiva de mais cedo, onde ele defende o acordo. Vamos passar por alguns deles? Daniel, roda então o primeiro do J.D. Vance. You know, I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East? Então aí a fala de J.D. Vance. Um programa baseado em performance do Irã. Se o Irã mudar o seu comportamento, mais liberação de fundos e um caminho adiante para que o Irã se integre na comunidade internacional estariam disponíveis. Se o Irã não tiver um mecanismo para que possa fazer isso, então não há como engajar com ele. E, se tudo der errado, poderiam voltar a algum tipo de situação de conflito. Vance complementa falando especificamente sobre a questão de Genebra e do programa nuclear iraniano. Vamos lá. Well, number one, they would have to get a lot of money in order to rebuild their nuclear program. You're talking about billions and billions of nuclear infrastructure that the United States destroyed. In order for them to rebuild that program, they would have to get a lot of money. And we have them in an economic chokehold right now that we're not going to release until they fundamentally change their behavior. What would that look like? That would mean a real inspections regime. That would mean a real enforcement regime. As the MOU contemplates, that would mean the destruction of their enriched stockpile. All of these things are the sorts of steps you're going to take if you're serious about ending your nuclear weapons program. And that, again, is why I go back to this fundamental trade that's built into the deal. They need money to do anything. Their economy is in absolute dire straits. But in order for them to get any integration into the world economy, they're going to have to show us and verify for us that they are changing their behavior. And that's why the deal is set up in the way that it is. Tá aí o argumento fundamental da Casa Branca, depois também complementado pelo secretário da Guerra Pete Hegseth, que foi interpelado por repórteres enquanto está na Europa para uma reunião da OTAN. O argumento é: nós os enfraquecemos, os colocamos aonde gostaríamos que estivessem, enfraquecidos e querendo negociar, e aí, então agora, sob essa ótica, seria possível que houvesse uma troca. Tiram as sanções em troca de performance. Para concluir a rodada pelas autoridades americanas, a gente tem aqui a fala do Hegseth, que falou disso da perspectiva militar. Vamos lá. It's based on performance. Everything is based on performance. This is not a trust and don't verify like the Obama deal. There's not a lot of trust here, and everything we're going to do is verify, verify, verify. And so at every step, whether it's our military posture or it's
the carrots that exist to ensure Iran never has a nuclear weapon, all performance-based. Bom, aí está, então, a discussão que vem das autoridades americanas. Eu vou trazer, indo da notícia para a análise agora, alguns dos pontos que repercutem na imprensa internacional e a discussão a respeito disso. Primeiro a gente vai falar sobre o acordo em si, da perspectiva Estados Unidos e Irã, e depois eu quero passar com vocês também a respeito da perspectiva de Israel sobre isso, porque esse é um dos contenciosos quando se fala especificamente a respeito do Líbano e de Benjamin Netanyahu. A primeira questão que me parece curiosa é que quando a gente fala a respeito desse acordo, se fala que em 60 dias é que se vai se saber os termos reais. Por enquanto, existiria um caminho aonde, se o Irã fizer concessões e mudanças de comportamento, ele poderia ter também concessões, assim construir confiança e eventualmente chegar a algum lugar a partir disso. Entretanto, mesmo quando se fala da possibilidade de negociar, se fala sobre uma redução de tropas americanas na região ao longo desse acordo e se fala que, sob a estrutura do memorando, não haverá imposição de novas sanções nem o destacamento de novas tropas durante esse período. Ou seja, se a ameaça é que o uso de força pode ser um poder de barganha dos americanos, o memorando de entendimento, por agora, permite livre trânsito de petróleo do Irã, o descongelamento de fundos e, por outro lado, reduz a possibilidade de mais presença militar americana. Reduz a possibilidade de mais sanções financeiras, ou seja, mais poder de barganha do que há agora não haveria enquanto vigorarem esses 60 dias, que, novamente, estão sujeitos a serem estendidos, então o status quo atual poderia se prolongar. Uma das impressões é que isso pode também estar relacionado com a posição de Trump diante das eleições de meio mandato que se aproximam. Afinal de contas, vai ter mudança no Congresso dos Estados Unidos. Lá o mandato de deputado é de 2 anos, o de senador de 6. E, ou seja, no meio do mandato presidencial tem uma grande troca no Congresso. Não é bom para nenhum presidente chegar com uma economia baqueada, uma economia afetada pelos preços da energia. E, de fato, parece ser o cenário que se encaminhava para Trump. Uma mudança nos preços de energia que já acontece conforme o fluxo no Estreito de Hormuz aumenta, poderia reconfigurar isso. Isso são alguns dos pontos quanto à estrutura do acordo e o poder de barganha para que a gente possa compreender isso. Vamos entender então os dois lados disso. O lado onde se argumenta positivamente, onde se diz que o governo americano teria colocado o regime iraniano de joelhos e, a partir disso, teria conseguido uma negociação que permitiria algum tipo de dissolução do seu urânio altamente enriquecido, um desmantelamento das suas indústrias, e uma estrutura que argumenta também sobre esse investimento de 300 bilhões o seguinte: esses fundos viriam, por exemplo, de outros países árabes, países do Golfo, e isso faria com que outros países, tendo uma participação maior na economia do Irã, gerasse um fator dissuasório. Afinal de contas, se os Emirados Árabes ou a Arábia Saudita têm refinarias de petróleo dentro do Irã, isso geraria um cenário onde o conflito seria mais difícil. Aí, o argumento de que, se o Irã puder mudar de comportamento sob a sua nova liderança, pode gradualmente chegar a esse tipo de cenário. Esse é o argumento da Casa Branca, que considera isso uma vitória, tendo ao mesmo tempo também destruído a força aérea, parte da indústria iraniana e a sua marinha por completo. A gente viu mais cedo os trechos direto da fonte primária e creio que a gente consegue compreender o argumento otimista. Esse é um lado da moeda. Aí tem o lado dos críticos, que consideram isso um ponto muito baixo nesse segundo mandato de Donald Trump e argumentam a respeito dele com muita cautela, para não dizer aí agressividade. Nos pontos críticos. Primeiro, quando se fala a respeito de não interferir nos assuntos internos um do outro, isso essencialmente parece desmantelar um cenário que havia no início do conflito, onde Trump havia dito aos manifestantes que foram massacrados a partir dos protestos de dezembro e janeiro que a ajuda estava a caminho. Aquele segundo ponto, e vale a pena até eu voltar, a gente tem aqui... Daniel, pode voltar para o segundo ponto comigo, por favor? Podemos colocar aqui na tela, assim a gente consegue também... aí está então, o segundo ponto. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã devem respeitar a soberania e integridade territorial um do outro e hesitar em interferir nos assuntos internos um do outro. Esse é um ponto que deixa em aberta a questão dos manifestantes. Outra das questões, como eu dizia, é o que se faz em termos de poder de barganha, conforme os Estados Unidos se comprometeram a não aumentar nem as sanções, nem a quantidade de tropas por ali, nesse momento. Outro dos pontos críticos é que quando se fala sobre a postura americana que remodelaria a ordem global para haver menos posição da ONU, menos posição do Partido Comunista Chinês e de outros adversários americanos, esse acordo delega uma resolução final à aprovação do Conselho de Segurança dessa mesma ONU, que poderia ter um veto chinês ou russo, o que também
é um tipo de concessão que coloca um aliado iraniano com poder de veto no assunto. Bem, dois deles, né? Rússia e China, que têm acordos de cooperação estratégica de longo prazo e que, nas entrelinhas, também teriam esse cenário de dar armas mesmo de forma irregular. Enquanto Trump falou numa coletiva ontem que esse caso era mínimo, houve sanções americanas que visavam endereçar diretamente isso dias antes do acordo ser firmado. Então existe aí um cenário complexo. Aí tem outra questão que é o fator israelense. Antes de partir para isso, a gente tem mais uma fala do Vance. Então, mais uma fala do Vance para a gente completar o que foi dito na coletiva de imprensa. Tem mais um trecho que a nossa produção destacou. Vamos lá então. First of all, I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. And importantly, they're going to keep falling further given how low oil prices are. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade, and so we're also honoring our end of the early part of the agreement. Bom, dessa perspectiva quanto às críticas, e mesmo falando sobre o próprio Estreito de Hormuz, um dos argumentos, e é até curioso, eu li um artigo do Financial Times há algum tempo atrás, onde se falava sobre o livro Art of the Deal, do Trump, onde ele fala que você tem que gerar uma pressão, um elemento de alavancagem e de poder de barganha desproporcional. Mesma forma como o Trump negociou com as tarifas, ia muito por aí. Se gerava um fator nas negociações que antes não estava presente. E aí, para tirar um problema que você mesmo impôs, você conseguia extrair concessões. De forma inversamente proporcional, parece que uma parte grande desse acordo circulava em torno de abrir o Estreito de Hormuz. O Irã impôs aquele bloqueio que sequestrou a economia global e fez com que o preço do petróleo e da gasolina disparasse mundo afora, afetando você, o planeta inteiro a partir desse bloqueio naval. Nesse cenário, parece que uma grande parte das concessões girava em volta de tirar esse bloqueio do Estreito de Hormuz, e fica um precedente perigoso. Se essa moda pega, o Irã poderia fazer isso novamente eventualmente, e o acordo até deixa em aberto a possibilidade, me parece, que se discuta o que fazer em termos de cobrança naquele gargalo de navegação. Se pedágios do tipo se expandem para águas internacionais em outras partes do mundo, como o Estreito de Malaca, por exemplo, ou o Estreito de Taiwan, olha, é um cenário geopolítico que traria consequências de longo prazo para o que a gente está vendo agora. Novamente, eu entendo que a missão que a gente tem aqui nesse programa é mais de entender e explicar do que de ser condenatório ou ficar jogando elogios à toa. Então estou tentando entender os dois lados e expus o que veio de mais positivo de Vance e as críticas mais contundentes que falam que esse acordo seria pior que o da época de Obama, coisa que, claro, o governo americano nega de forma abrangente. Aí tem outro aspecto para a gente destrinchar a respeito disso, o aspecto de Israel. Reportagens circularam falando que Benjamin Netanyahu estaria até tentando influenciar os termos das negociações dos próximos 60 dias. Ele, que não foi uma parte quando se fala de negociar esse memorando de entendimento, estaria com legitimidade para fazer isso. Afinal de contas, Israel foi um partícipe, um dos combatentes nessa guerra, e ele tem um dilema político complicadíssimo. O primeiro termo do acordo falava mesmo sobre a guerra encerrar em todas as frentes, incluindo a dele próprio, onde o Hezbollah tem bombardeado o norte de Israel, criando uma crise de segurança grave, antes de eleições que devem acontecer até outubro, e nas quais, segundo as pesquisas atuais, Netanyahu poderia, até provavelmente iria, perder o cargo de primeiro-ministro. Pesquisas do Tzmam Israel, um jornal israelense que a gente desdobrou aqui em dias anteriores, deixam isso claro. Coalizões divergentes da do Likud, o partido de Netanyahu, poderiam tomar, então, a liderança do país. Em pauta, a questão da crise de segurança no norte de Israel, conforme tanto aliados quanto opositores de Netanyahu pedem que ele tenha mão firme quanto ao Líbano. Nesse sentido, J.D. Vance pareceu na coletiva de mais cedo colocar panos quentes no assunto e falava que Israel teria que ter o seu direito de autodefesa, mas que eles queriam ver uma redução da intensidade dos combates no Líbano. Reportagens circularam amplamente sobre isso, não só na mídia americana, mas até no Israel Hayom, Israel Hoje, um dos principais jornais israelenses que tem edição em inglês e em hebraico, Times of Israel e por aí vai, todos colocando que a perspectiva de Israel sobre esse acordo não colocaria Netanyahu em bons termos. Até as coisas no Líbano ainda parecem ter um cenário complexo. Aqui do meu lado você vê a zona de segurança, então,
aonde soldados israelenses seguem operando. Esse é o mapa divulgado hoje. Já depois que o acordo e seus termos haviam sido tornados públicos, e Israel fala que vai manter essa zona de ocupação no sul do Líbano, aonde o Hezbollah amplamente atua. Enquanto, sob pressão americana, por um lado, é provável que ataques à capital Beirute, alvejando o Hezbollah, não sigam, Netanyahu também precisa mostrar que não estaria obedecendo Trump incondicionalmente e que poderia lidar com a crise do Hezbollah no norte de Israel. Cenário complexo e um momento aonde vem eleitoralmente com muita sensibilidade. Netanyahu fez um pronunciamento e a gente deve ter aqui a fala dele. Vamos lá. המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מבדילה בין מקבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו. ובראייה רחבה יותר, אנחנו נמשיך לדבוק במטרה העליונה שהנחתה אותנו, הנחתה אותי במהלך רוב חיי הבוגרים. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה. Bom, aí está então a fala de Netanyahu, complementando esse mapa e a divulgação da zona de segurança mantida no sul do Líbano, que foi para ele também, como a gente colocava, uma demonstração que vem em um contexto político. 4 militares israelenses ficaram feridos em um ataque atribuído ao Hezbollah hoje mais cedo. Integrantes das tropas afirmaram que não há certeza sobre os próximos passos da operação e dizem que nem mesmo os próprios comandantes localmente sabem como a coisa deve evoluir nos próximos dias. Um cenário confuso, então, para as forças de defesa de Israel no sul do Líbano. Tem mais um ponto que eu gostaria de endereçar a respeito do acordo e que Vance também falou na coletiva, apesar de não estar nos trechos que a gente ouviu. Quando questionado se o dinheiro do Irã poderia fluir para o Hezbollah, afinal de contas, já agora não há sanções para o comércio de petróleo iraniano, já nesses 60 dias. Vance respondeu que o que realmente impedia o comércio de petróleo era o bloqueio naval e não as sanções sobre o petróleo que já haviam se tornado ineficientes. Nesse cenário, ele disse que com os mecanismos de rastreio financeiro que existe agora, assim que começasse a circular o dinheiro iraniano relacionado ao petróleo, eles poderiam rastrear se esse dinheiro estava ou não indo para o Hezbollah e então teriam um mecanismo até mais eficiente para detectar isso. Essa foi a análise que veio por parte do vice-presidente americano ao responder uma pergunta sobre o assunto. Falo porque o Hezbollah responde ao Irã. Então, uma situação desestabilizadora no sul do Líbano tem tudo a ver com o que a gente discute do acordo. Ora, a ver o que Israel fará, mas se o Irã, por exemplo, pede que o Hezbollah intensifique ataques, Israel estaria de mãos atadas sob esse acordo? É outro dos assuntos a ver nos próximos dias. Agora, dada a perspectiva mais elogiosa a respeito do melhor resultado e dada a perspectiva dos críticos quanto aos piores resultados, existe um ponto aqui que eu quero destacar para encerrar o segmento. Eu aguardo para ver como a coisa se desdobra nos próximos 60 dias em termos de uso da força. Mas postos os termos e a discussão que a gente acabou de ter, uma cogitação é: Trump não pareceu disposto a colocar tropas no solo e as últimas consequências para coisas como mudança de regime, uma questão do arsenal de mísseis balísticos. E o Irã esteve disposto a ir às últimas consequências, dado aquilo que os Estados Unidos impôs, tolerar um bloqueio naval, e esteve disposto a criar caos na economia global, sequestrando com esse bloqueio naval o comércio de petróleo no mundo e atacando seus vizinhos para gerar um clima de tensão. Quando os dois pareceram colocar as cartas na mesa do que estavam dispostos a fazer, agora apareceu um cenário onde os Estados Unidos não esteve disposto a ir até as últimas consequências para os seus objetivos na guerra. Vão conseguir nas negociações dos próximos 60 dias? A ver.
o Irã tem uma reputação complicada para negociações e, se a ameaça é que, se as negociações entrarem em colapso, a guerra volta, a probabilidade disso acontecer, no momento, não parece pequena.